Oi, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o congelamento de embriões, que é uma técnica de reprodução assistida que tem sido cada vez mais utilizada nos laboratórios. Ao atender pacientes que estão fazendo tratamento de fertilização in vitro ou que se interessam em fazer, a gente percebe que os pacientes têm muitas dúvidas em relação ao congelamento de embriões. E a gente gostaria de tentar esclarecer um pouco esses pontos. Então, o primeiro ponto importante que a gente vê que tem muitas dúvidas nos pacientes é em relação a se o congelamento causa algum tipo de dano no embrião. Esse é o maior receio dos casais. E a gente tem essa resposta bem clara atualmente. Não, o congelamento de embriões não causa dano ao nosso embrião. Por quê? Porque o método utilizado, que é a vitrificação, ele é um congelamento ultra rápido, ou seja, se atinge temperaturas muito baixas rapidamente e com isso se evita que se formem cristais de gelo no interior do embrião. Portanto, o embrião não fica lesado com a exposição aos crioprotetores. É importante a gente saber também que só vão ser congelados, só devem ser congelados os embriões aptos, ou seja, embriões de boa qualidade que têm potencial de gerar um bebê saudável. Então, os embriões de boa qualidade que são congelados, ao serem descongelados, eles têm uma sobrevida acima de 95%, ou seja, quase toda a totalidade dos embriões congelados vão, ao descongelar, estar igual ao seu estado anterior. Portanto, assim, não precisa ter medo de que o congelamento possa danificar o embrião, porque isso não acontece. Então, assim, com a evolução da técnica de congelamento, também se ampliou muito as indicações. As principais delas são quando existe, durante a fertilização in vitro, o risco de um hiperestímulo ovariano. Quando é que tem esse risco? Quando a paciente, durante a estimulação, produz um número de óvulos muito maior do que o necessário. Então, em geral, acima de 15 ou 20 óvulos, já se considera essa paciente em risco de hiperestímulo ovariano, e esse risco aumenta se ela porventura engravidar. Então, existe a indicação de se congelar todos os embriões, deixar passar o efeito da estimulação ovariana, a paciente menstruar e no ciclo seguinte fazer a transferência desses embriões congelados. O segundo motivo importante para se indicar o congelamento é quando ocorre também no decorrer da estimulação ovariana, uma elevação prematura da progesterona. O que isso significa? Significa que um pouco antes do momento necessário de a progesterona estar presente no endométrio, ela já começou a surgir durante a estimulação. Essa elevação da progesterona já está provado que ela causa uma diminuição das taxas de gravidez quando ela ocorre. Nesse caso, então, é interessante se suspender a transferência e deixar para o mês seguinte, fazendo um preparo uterino de acordo com a sincronia endometrial. Também existe indicação de congelamento quando vai se fazer os testes genéticos. Então, quando se vai proceder o PGS, que é o screening pré-gestacional, ou o PGD, que é o diagnóstico genético pré-implantacional, se necessita fazer uma biópsia do embrião e deixar ele congelado até que venha o resultado. Então, quando se faz as técnicas de screening pré-gestacional, é importante que se deixe os embriões congelados para colocação quando chegar o resultado dos embriões saudáveis. Também, muitas vezes, se indica o congelamento de embriões quando existe, durante a estimulação ovariana, se observa que o endométrio não está muito adequado para transferência. Se ocorrer esse tipo de suspeita
ou às vezes se diagnostica um pólipo ou alguma outra situação onde se imagine que o endométrio possa ficar melhor, é interessante também então congelar os embriões e proceder num ciclo seguinte à estimulação com os hormônios ou em ciclo natural, que eu vou falar num próximo vídeo sobre o preparo endometrial para transferência de congelados. Então essas são as principais indicações do congelamento de embriões. E existem outras, mas essas são as mais importantes, e no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o preparo uterino para transferência de embriões congelados.